Vamos iniciar a aula relembrando o assunto da aula anterior, certo? Então, o que são conjuntos? É a união, a junção, a coleção de objetos. Vocês me passaram, a foto, me mandaram a foto de vários conjuntos do dia a dia de vocês. Conjunto de dominó, conjunto de canetas, conjunto de livros, por aí vai. O que é elemento é cada objeto de um conjunto. Por exemplo, do conjunto de canetas, cada caneta é um elemento do conjunto, certo? Cada peça do dominó vai ser um elemento do conjunto de dominós. E como é que a gente vai representar? Ou seja, como é que a gente vai escrever esses conjuntos no papel? Temos três formas. A primeira forma é uma lista. É uma lista, sempre a gente representa com a letra maiúscula, do nosso alfabeto. Aí vai ser uma lista entre vírgulas, certo? E entre chaves. Além de formação, a gente vai colocar uma característica do conjunto. Conjunto dos números pares maior que 10 vai ser quem? 12, 14, 16 e por aí vai. Então, isso aqui é uma característica do conjunto B. Eu posso representar o conjunto B dessa forma. E o diagrama de Venn vai ser como eu coloco os elementos dentro de um círculo e aqui em cima eu coloco a letrinha C, porque é o meu conjunto C que tem os três elementos 3, 9 e 8, certo? Pertinência de conjuntos. Quando um elemento está no conjunto, dizemos que ele pertence ao conjunto. Por exemplo, temos o conjunto A. A igual a 1, 9, 13, 17 e 40. Aí eu pergunto para vocês, 6 pertence ao conjunto A? Claro que não, porque no meu conjunto não tem o número 6. E o 17 pertence ao meu conjunto A? Sim, 17 pertence ao conjunto A. Na matemática, a gente tem muitos símbolos. Esses aqui são os que a gente mais usa, mais, menos, dividido. São símbolos que facilitam na escrita. Então, nos conjuntos, a gente relaciona elemento com conjunto com esses dois símbolos aqui, pertence e não pertence. Então, vamos para mais um exemplo. Temos o conjunto B. B é igual a 6, 9, 12, 15 e 18. O 7, o elemento 7, pertence ao conjunto B? Não. Então, eu escrevo não, 7 não pertence a B. Próximo, 9 pertence a B? Sim, 9 pertence a B. Podemos classificar os conjuntos de duas formas. Ou eles são finitos, ou eles são infinitos. Eu coloquei aqui alguns exemplos, e o exemplo C eu vou fazer só depois, para vocês entenderem melhor. Os conjuntos infinitos quer dizer que não tem fim. Eu não posso escrever eles numa folha de papel, porque nunca vai ter papel suficiente no mundo, certo? Por exemplo, o conjunto D. Tá, os números menos 5, menos 4, menos 3 e menos 2. Significa que tem números antes do menos 5 e números depois do menos 2. Então, ele não tem nem começo e nem fim. Ele é infinito. O conjunto E está ali, ó, 1, 4, 7, 10. Tá vendo que ele está aumentando? Cada elemento, a partir que eu vou contando, ele vai aumentando. Tá vendo que tem as reticências? No final, é porque tem mais elementos ali, certo? Não tem fim, não acaba. E na letra F, tem as reticências no começo. Então, antes do 9, tem outros elementos. Às vezes eu não sei que elementos são aquele, mas é um conjunto infinito, não tem fim. Agora, vamos para o conjunto finito. Os conjuntos finitos são conjuntos que têm fim. Por exemplo, no conjunto A, é 1, 5, 9 e 7. Tem 4 elementos apenas. Acabou. Já no conjunto B, é 2, 4, 6, 8 e 10. 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos. Acabou também. Agora, eu vou fazer um exemplo que aparece as reticências, mas não é finito. Olha só. Olha só o conjunto C. 1, 2, 3, 4, reticências, 12, 13, 14. Tá vendo que tem o começo? Quem é o começo? 1, 2, 3. Quem é o fim? 13 e 14.
Quando as reticências aparecem no meio do conjunto, significa que ele é finito. Mas quando as reticências estão no começo, no fim, ou no começo e no fim, ele é infinito. É só lembrar, não tem começo, não tem fim, é infinito. Mas se as reticências estão ali no meio, tem começo e tem fim, então é finito. Igualdade de conjuntos. Dois conjuntos são iguais se possuem todos os elementos iguais. Por exemplo, eu fiz o conjunto A pelo diagrama de Venn. Vai ser 2, 5, 7, 8 e 9. E o B eu fiz o conjunto listando ele entre vírgulas, que também é 2, 5, 7, 8 e 9. Tá vendo? Todos os elementos que tem A também estão em B. Significa, então, que A é igual a B. Vamos para mais um exemplo? Conjunto A igual a 6, 7, 8, 9 reticências. Ele vai ser igual a que outro conjunto? É claro que é o conjunto F. 6, 7, 8 e 9. Essa foi bem fácil. Conjunto B. Números pares maiores do que 5. Olha lá para o conjunto D. 6, 8, 10. Tá vendo que só tem números pares e também só tem números maiores do que 5? Então, é claro que o B é igual ao D. Conjunto C. 9, 8, 7. E o conjunto E, 7, 8 e 9. Então, todos os elementos que estão em C também estão no conjunto E. Então, é claro que C igual a E. Número de elementos. O número de elementos é um tópico bem fácil. Basta a gente contar quantos elementos tem o conjunto. Então, nesse conjunto A, tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Escrevemos N de A igual a 6. Ou, como é que se lê? Número de elementos de A igual a 6. Vamos para o B. Quais são os elementos do conjunto B? 2, 3, 5. Tem quantos elementos? 1, 2, 3. N de B igual a 3. Como é que se lê? Número de elementos do conjunto B igual a 3. Conjunto C só tem um elemento, que é o número 7. Então, qual o número de elementos de C? 1. Número de elementos de C igual a 1. Agora, o conjunto D. Tá vendo que entre os parênteses não tem nada? Significa que tem quantos elementos? 0. Número de elementos do conjunto D igual a 0. E o conjunto E, quais são os elementos? 1, 3, 7 e 9. Quantos elementos tem o conjunto E? 1, 2, 3, 4. Número de elementos do conjunto E igual a 4. Se o conjunto é infinito, qual o número de elementos do conjunto? Por exemplo, aí a letra F, estou representando o conjunto 1, 5, 9, 10, 18 reticências. Reticências no final significa que ele é infinito. Então, qual o número de elementos? Infinito. Aí a gente pode até utilizar esse símbolo matemático aqui, significa infinito. Eu vou falar de 3 conjuntos que eles são especiais. Por que especiais, professora? Porque eles recebem até nome. Então, por isso que eu chamo eles de especiais. O primeiro conjunto é o conjunto unitário, que já está escrito aí, né? Que é quando o conjunto só possui um elemento. Vamos para os exemplos? Conjunto A igual a 7. Então, esse conjunto aí só tem um elemento, então é um conjunto unitário. Conjunto B igual a X. Tá vendo? Só tem um elemento, então é um conjunto unitário. Conjunto vazio é o conjunto que não possui nenhum elemento. E eu coloquei o exemplo C igual a, abre as chaves, porém não coloca nenhum elemento dentro. É um conjunto vazio. O último conjunto especial é o conjunto universo. Quem é o conjunto universo? É o conjunto mais amplo de uma determinada situação. Por exemplo, em uma escola há 200 alunos. 100 gostam de futebol e 100 gostam de vôlei. Então, eu fiz aqui o esquema, né? 100 eu coloquei no conjunto F, 100 no conjunto V. E o universo a gente representa por esse Uzinho igual a 200. Ou seja, eu não posso passar de 200. Eu posso dizer que 220 alunos gostam de basquete? Claro que não, porque o meu universo só é 200 alunos.
Não existe mais do que 200 alunos. Claro que em outras escolas existem mais alunos, mas na minha situação, no meu exemplo, só tem 200. Então, meu universo, meu conjunto universo é o 200. É como se fosse o total que tem que dar, certo? Para finalizar, vamos falar sobre os subconjuntos. Um conjunto B é subconjunto de outro conjunto A quando todos os elementos de B pertencem ao conjunto A. Então, a gente vai escrever assim, ó, B está contido em A. Esse símbolo aqui significa está contido. Vamos ver um exemplo para vocês entenderem bem fácil. A igual a 5, 7, 8, 9 e 10. O conjunto A tem o elemento 5, tem o elemento 7, tem o elemento 8, o 9 e o 10. E o conjunto B tem quais elementos? O 5 e o 8. Tá vendo que o 5 e o 8 também pertencem ao conjunto A? Então, significa o quê? Significa que o B é subconjunto do A. Ou então, a gente pode escrever simplesmente que B está contido em A. Fiz mais 3 conjuntos aqui para a gente verificar se são subconjuntos de A. Conjunto C, 5 e 7. 5 e 7 estão no conjunto A? Sim. Então, quer dizer que o C está contido em A, ou que C é subconjunto de A. Conjunto D é um conjunto unitário que só possui um elemento, o elemento 5. O elemento 5 está no conjunto A? Sim. Então, é claro que o conjunto D é subconjunto de A. Agora, o conjunto E. Tá vendo que o conjunto E tem o elemento 3 e o elemento 9? É claro que o elemento 9 está no conjunto A, porém, o elemento 3 não está no conjunto A. Então, quer dizer que o conjunto E não está contido no conjunto A. Para finalizar, fazer a atividade, certo? Porque a gente aprende matemática fazendo exercícios. E até mais. A próxima aula vai ser operação com conjuntos. E todos esses assuntos que a gente trabalhou desde a aula passada até hoje estão no livro, nesse livro, da página 10 até a página 13. Então, qualquer dúvida pode falar comigo. Um beijinho e tchau.